Meu nome é Feliciano, sejam bem-vindos ao canal A Hora do Além. Para você que já é inscrito, muito obrigado mais uma vez pela presença. Para você que está chegando agora, expresso meu muito obrigado e aproveito para pedir que faça sua inscrição no canal e ative o sino de notificações. Os vídeos aqui no canal são aos domingos, terças, quartas e sextas-feiras. Nesse vídeo, teremos relatos de casas e apartamentos assombrados das inscritas Aline, Lorena e Josi. Então fiquem agora com a narração das inscritas do canal A Hora do Além. Como foi difícil realmente essa época, principalmente pela sucessão de coisas que aconteceram, que eu vou contar agora pra vocês. Quando eu tinha 21 anos, eu costumava ficar muito na casa do meu melhor amigo na época. Ele morava em alguns bairros daqui, hoje ele não mora mais aqui em São Paulo, ele se mudou depois de tudo isso ter acontecido. Mas na época ele ainda morava aqui e eu tava sempre dormindo na casa dele. E algumas coisas assim meio estranhas começaram a acontecer na casa dele, principalmente quando eu estava lá. No começo eu comecei a achar que era coisa da minha cabeça, não sei, porque no começo parecia que só eu via as coisas que estavam acontecendo, mas elas começaram realmente a me assustar. Eu comecei a ver vultos pela casa, sombras que se mexiam mesmo, sabe, mas elas eram muito reais, não era só reflexos ou não era só coisas da minha cabeça. A primeira coisa que eu comecei a ver é que essas sombras começavam a atravessar de cômodo para cômodo, tipo do banheiro pro quarto dele, do quarto dele pro quarto da mãe dele, e sempre ficava naquela região, nunca pela cozinha, nunca pela sala da casa dele, né, era um apartamento, mas eu sempre via, e às vezes a gente tava assistindo TV sentado assim no chão da sala, e eu via, e eu falava pra ele, eu falei assim, nossa, olha Jean, tô vendo algumas sombras atravessando a sua casa. E no começo todo mundo ria, achava que era coisa da minha cabeça, eu era toda trevozinha, né, toda gótica. Quem é que vai acreditar na gótica, né, a pessoa tá achando que a gente tá querendo chamar atenção, né. Mas acontece que começou a ficar mais forte. Um dia eu estava dormindo na cama dele, e ele estava dormindo na sala, e ele tinha uma prateleira assim com uma coleção de bonecos. Ele fazia coleção de bonecos de filme de terror, sabe, aqueles bonecos mais carinhos, sabe, réplica assim dos personagens, e ficavam todos numa prateleira assim acima da cama. E um dia eu acordei e eu vi aquela sombra parada do lado da minha cama. Eu sentei e a primeira reação foi de querer gritar pra ele, mas a voz não saía, eu não conseguia, eu tava aterrorizada. E quando eu tentei levantar, eu vi que aquela sombra me encurralou, e eu vi, tipo, como se fosse uma mão, a sombra de uma mão que passava assim na prateleira e começava a derrubar todos os bonecos começaram realmente a cair, e eu estava muito longe, eles caíam um por um de acordo com que aquela sombra avançava. Então eu comecei a correr pela casa, aí eu corri, comecei a gritar, sabe, veio a mãe do meu amigo, veio o meu amigo, veio todo mundo, e eu entrei no quarto correndo com eles, aí eu só conseguia apontar pros bonecos no chão, e ele olhava todo estranho, falou, nossa, você derrubou os bonecos, é isso? E eu não conseguia falar. Mas aí eu juntei toda a minha força, assim, expliquei, não, é aquela sombra que eu falo que tá pela casa, foi ela que derrubou e tal. E nisso, o meu amigo já tava com uma mente um pouco mais aberta, ele comentou comigo que não era a primeira vez que escutava isso, né, de mim, mas que ele só agora estava começando a ver essa sombra, que ele realmente estava vendo ela pela casa. Eu não fui a única pessoa que passei a ver essa sombra. As pessoas que iam na casa dele, que iam nas festas, já deram de cara com essa sombra há muito tempo. Mas existem tantos relatos reais de sobrenatural, e você pode acreditar ou não, né? Isso foi uma coisa que aconteceu comigo. Eu entendo tranquilamente, tem gente que só acredita mesmo quando acontece, e como já aconteceu algumas vezes comigo, eu sou o tipo de pessoa que acredita, né? Tá bom? Beijão!
Boa tarde, Feliciano. Boa tarde a todos os ouvintes do canal. Estou passando aqui para dar o meu relato. Aconteceu comigo, isso é real, na casa da minha mãe, lá no Nordeste. Eu atualmente hoje moro em Brasília e minha mãe mora no Nordeste. Todos os anos eu vou para lá passear. Dessas viagens que eu fui para lá, aconteceu dentro da casa da minha mãe. Eu sempre que eu chego lá na casa da minha mãe, eu sinto, até porque eu tenho uma certa mediunidade. Quando eu chego lá, eu já sinto a casa meia pesada, a casa meia com um ar meio diferente. E uma noite dessas, eu tentando dormir, sabe aquela vontade que você tem de dormir e não vem o sono, e quando o sono vem você não consegue. Quando eu tava tentando conseguir pegar no sono, veio tipo um sopro no meu ouvido. Alguém parece que soprou no meu ouvido e eu acordei assustada. Daí em diante eu não dormi mais. Daí em diante eu não consegui mais dormir e todo mundo da casa já estava dormindo, minha mãe, a minha filha de 12 anos e meu filho de 5 anos na época, isso já tem quase 2 anos. E eu fiquei com aquele medo dentro do quarto, o quarto de repente ficou gelado. E eu não sabia o que fazer, porque para ir pro quarto da minha mãe, chamar minha mãe, eu tava com meus 2 filhos no quarto. E para eu ir pro quarto que minha mãe tava dormindo, eu tinha que atravessar pela sala, e a sala é gigante. A casa da minha mãe é gigante, são 2 salas, cozinha, 4 quartos. E para eu atravessar pro quarto que a minha mãe tava, não dava, porque o medo não deixava. Eu dizia, eu não vou porque eu não vou conseguir. E de repente, me deu aquela coragem e eu fui. Quando eu levantei, que eu sentei na cama, eu senti uma energia ruim. Quando eu senti essa energia que me arrepiou, eu fui passar da sala para o quarto para atravessar. Quando eu olho em direção à cozinha, eu vi um vulto bem grande e preto, enorme, tinha uns 2 metros. Muito, nossa, eu tô falando aqui agora e tô me arrepiando. Muito grande mesmo. Me assustou aquilo, eu fiquei paralisada na porta do quarto, me deu vontade de fazer xixi no pijama. Mas aí eu tive coragem porque minhas pernas ficou sem força do susto que eu tomei. Eu consegui ir pro quarto que minha mãe tava. Chegando lá eu tava passando mal, quase desmaiando de medo. E falei, mãe, acorda, mãe, acorda. Minha mãe quase que não acorda. Parece que a casa inteira entra em sono profundo. Também eu não consegui gritar, só consegui caminhar devagar com a cabeça baixa pro quarto para chamar minha mãe. Não consegui gritar. E minha mãe com aquele sono pesado, quase que não acorda. Eu falei, mãe, eu não estava conseguindo dormir porque alguém não deixava e quando eu vim aqui pro quarto lhe chamar, eu vi um vulto lá na cozinha, muito grande e feio, vamos lá. Aí a minha mãe disse, não é impressão sua não, filha? Eu falei, não é impressão minha não. Eu vi, eu quase me mijo de medo. Falei pra minha mãe desse jeito. A minha mãe levantou e foi lá pro quarto dormir comigo e com as crianças, mas eu só consegui dormir depois que a gente rezou. A gente rezou um pouco, fez uma oração. E pediu para que aquele espírito fosse embora, porque eu continuava sentindo a presença dele lá perto da gente, observando a gente. No final de tudo, foi descoberto o motivo desse vulto estar lá na minha mãe. Na época que os antigos moradores moravam lá no terreno, a antiga moradora fazia muita magia negra, com a oração de São Cipriano, vocês me desculpem a ignorância, eu nem entendo muito sobre isso. Diz que ela fazia muita maldade para os outros, essa antiga moradora. E aí ficou a energia no terreno, essa energia pesada, para quem tem essa certa mediunidade, percebe quando entra na casa da minha mãe. Eu não vou dar um endereço aqui, nem a cidade, mas é no estado do Piauí. Não vou dar a cidade, vou falar que é no estado do Piauí para não comprometer, porque a casa inclusive está em venda. De tanto, minha filha também já presenciou vários episódios, já passou por vários episódios lá dentro de casa. A minha filha inclusive não consegue mais dormir lá na casa da minha mãe, com medo. Né? Foi feita uma limpeza lá bem forte. Minha mãe teve que chamar um pai de santo para ir ver o que estava acontecendo. Foi desvendado todo o mistério da casa. A casa era realmente mal assombrada, a casa da minha mãe. Uma viagem também que eu fui com o meu marido para lá, meu marido falou que estava tomando banho, isso era 8h30 da noite. Tava tomando banho e de repente alguém bate na porta e ele abre. Só que não tinha ninguém lá na sala, né? Não tinha ninguém dentro de casa. A gente tava lá no quintal, debaixo da mangueira, porque lá é muito quente, né? A gente fica mais lá debaixo da mangueira, no quintal. E aí meu marido abriu a porta e não tinha ninguém. Não tinha ninguém mesmo. Alguém bateu literalmente na porta, mas não era ninguém. Então, quer dizer, a casa é assombrada.
não tá 100% não. A energia é muito forte lá. Minha mãe colocou à venda, graças a Deus, espero que venda logo, porque o terreno tem uma energia muito pesada. Obrigada a todos, esse foi meu relato. Feliciano, obrigado pela oportunidade. Em breve mandarei mais relatos, inclusive dentro da casa da minha mãe, que aconteceu outras vezes, não foi só esse, nas viagens que eu fui. Um beijo, um abraço a todos. Fique com Deus. Olá, aqui quem fala é a Lorena, sou inscrita do canal A Hora do Além e o relato que eu vou contar aconteceu no ano de 2004. Essa experiência que eu tive foi a experiência de morar num apartamento mal assombrado. Como que essa história se iniciou? No final de 2003, a minha mãe estava desempregada e estávamos passando muita dificuldade e ela ia ser despejada do aluguel porque ela não estava conseguindo pagar o aluguel. E ela estava desesperada e de vez em quando ela fazia alguma faxina. E nessa faxina ela conhecia uma mulher, não me lembro o nome da mulher. E aí ela ficou com dó da minha mãe, porque ela viu a luz da minha mãe, que tinham 3 filhos, mãe solteira, e viu que minha mãe ia ser despejada e falou: olha, eu tenho um apartamento que eu não moro mais lá, você pode morar lá com os seus filhos, só que tem um problema no apartamento. Lá não tem energia, mas você se muda pra lá, você vai ter que se preocupar só em pagar conta de água. E aí, minha mãe ficou feliz, nos mudamos pro apartamento. O apartamento ficava na cidade do Núcleo Bandeirante, que é uma cidade administrativa do Distrito Federal, aqui em Brasília. E o apartamento, ele era numa área comercial, no Núcleo Bandeirante, onde tem várias oficinas, tem padaria, tem bar. Era um lugar bom de se morar. Ficamos muito felizes, porque o apartamento ele era enorme. Ele era em cima de uma oficina de carro. E ele tinha uma cozinha muito espaçosa. Ele tinha um quarto muito espaçoso. O apartamento ele era muito, muito espaçoso. O banheiro dele era muito bonito. E a gente ficou feliz, né? Porque agora estaríamos nos mudando para um local, né? Porque estávamos naquela perspectiva de sermos despejados. E estávamos felizes. E aí, a princípio, né, quando a gente foi se mudar, a gente se mudou durante o dia, então estava tranquilo. Mas quando chegou a certo horário, eu notei que o apartamento tinha uma coisa estranha. A impressão que eu tinha era que alguém estava me olhando, me vigiando, e que é como se aquele apartamento tivesse algo estranho, era como se você assistisse um filme de terror. Mas aí eu pensei que era impressão, né? Porque era anoitecido e de repente eu estava impressionado por a gente morar num apartamento que não tinha energia, então teríamos que acender velas. E aí tudo bem. E aí de repente você andava no apartamento, a impressão que você tinha era que tinha alguém te vigiando, alguém te olhando. No banheiro, eu tomava banho rápido. Então fui dormir. Só quando você ia chegar à noite para dormir, de noite mesmo, meia-noite, 1h da manhã, eu via esse passo de pessoas andando. Mas, não, deve ser coisa da minha cabeça. E aí, conforme fomos morando naquele apartamento, coisas foram piorando. Eu me lembro de um relato muito sinistro, porque era durante o dia, e meus irmãos, eles sempre gostavam de jogar basquete, e eu era uma menina muito caseira, então eu pegava livros e ficava em casa lendo livros. Eu me lembro que era o livro do Senhor dos Anéis, eu estava na sala. E isso era uma tarde, fevereiro a janeiro de 2004. Estava lendo O Senhor dos Anéis e eu nunca me esqueço que, do nada, eu senti como se alguma coisa corresse perto de mim. Eu senti a presença e aí ele simplesmente fechou a porta da cozinha. Aí eu olhei assim, porque assim, ele fechou a porta com muita força e não tinha como se naquele momento a porta ter sido fechada pelo vento, porque estava muito quente, era uns 38 de temperatura. Eu me lembro que era um dia bem quente. Brasília é uma cidade seca, não tinha vento, não tinha aquele calor que você tá morrendo de preguiça. E aí eu pensei, foi alguma coisa sobrenatural. Continuamos morando. Aí, certa noite, eu fui dormir, e eu não consegui dormir porque eu acordei de madrugada. Eram mais ou menos 5 pessoas falando que não gostavam da minha mãe, não gostavam das pessoas que estavam morando aqui e que queriam dar um jeito de
expulsar a gente dessa casa. E aí eu fiquei morrendo de medo e abraçava o gato e com medo, e a sensação que eles estavam em cima do meu cobertor era muito estranho. E a minha mãe também começou a sentir essas experiências, e aí parece que ela viu alguma coisa, e eu sei que a gente morou lá cerca de 4 meses. A minha mãe entregou o apartamento para a mulher, ela conseguiu um emprego e não quis morar mais lá. E essa foi a minha experiência sobrenatural. E eu espero que vocês gostem. Olá, eu sou inscrita do canal A Hora do Além, meu nome é Lorena e eu vou contar o outro relato que eu tive, a experiência de morar em uma casa mal assombrada. Esse relato aconteceu no ano 2000 e a minha mãe, ela era mãe solteira e ela achou uma chácara, uma mini chácara para morar. Na verdade, a gente foi morar nessa mini chácara e assim, a mini chácara morava uma senhora e o filho dela. E, na verdade, a minha mãe alugou um barraco dessa chácara. E eu me lembro até que pra gente ter que usar o banheiro era por fora da chácara. E tudo bem. Nos mudamos pra lá. A chácara era um pouco distante da escola que eu estudava. Então, pra mim ir pra escola, eu tinha que andar cerca de 15 a 20 minutos pra ir pra escola. Mas tudo bem. E aí, lá era normal, porque era um lugar bom pra brincar, era um lugar gostoso. E tudo era normal, não tinha nada demais. Até que certo dia o filho da dona da chácara morreu. Ele era um rapaz de cerca de 27 anos. Ele morreu em um acidente de trânsito. O que eu me lembro é que ele ia pro trabalho de moto. Me lembro que ele tinha uma filha. Quando esse rapaz morreu, a chácara, que era um lugar bom, um lugar normal, ela ficou estranha. Foi como se o lugar tivesse se transformado. Porque essa chácara, ela se tornou um lugar extremamente pesado. A impressão que a gente tinha era que alguma coisa estava nos vigiando. E o que aconteceu nessa chácara foi que, às vezes, do nada, eu começava a ouvir vozes me chamando Lorena, 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 Lohane. E essa voz, ela chamava muito a minha irmã. E aí era algo que me impressionava, porque esse rapaz, ele morreu com 27 anos e na época ele era filho da minha irmã. A minha irmã tinha 15 anos, eu tinha 13. E aí eu pensava que era coisa da minha cabeça. Por exemplo, quando eu saía para ir pra escola, eu sempre ouvia vozes me chamando. Quando eu voltava pra chácara, que chegava à noite, o lugar piorava, uma sensação de opressão. E eu nunca me esqueço uma vez porque eu entrava na escola 7h15 da manhã. Então, íamos eu, minha irmã e meu irmão. Então, a gente tinha que tomar banho 6 da manhã. E o banheiro ficava fora do quarto. Então, assim, era um banheiro de madeira. E eu nunca me esqueço uma vez que eu fui tomar banho e eu senti alguma coisa no banheiro que me triscou. Eu senti uma mão. E nisso que eu senti essa mão, eu saí correndo do banheiro. E ficava nisso. Até que chegou um tempo que eu ouvia as vozes do rapaz falecido, que era algo muito perturbador, e eu ficava pensando, eu devo estar ficando louca. E comecei a sonhar com o rapaz. E outras coisas que aconteciam é que às vezes naquela chácara eu ouvia, eu sentia como se tivesse alguém andando pela chácara. Você estava dentro do quarto, você ouvia lá fora, tinha alguém andando pelo lado de fora. Quando a gente abria a porta, não tinha ninguém. E aí eu ficava nessa experiência de ouvir vozes, de sonhar com o rapaz. A minha mãe também via, mas ela comentava que não tinha nenhum problema, até que certa noite ela disse que ela viu o finado do rapaz lambendo o pé dela. Ele chupou o pé dela e nisso ela se mudou. Ela disse que para ela foi demais. Então essa foi a experiência que eu morei na chácara. Eu acredito que eu não sei, eu acredito que tenha sido aquele rapaz que morreu. Agradeço as inscritas Josi, Lorena e Aline. Muito obrigado, meninas, por terem compartilhado seus relatos aqui no canal. Muito obrigado a todos vocês, inscritos e amigos, que estão junto comigo aqui no canal. Peço para que Deus abençoe a cada um de vocês e suas famílias.
Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.